Olá, meu amado e minha amada, meu abraço a você, meu carinho, Deus te abençoe. Hoje, 12 de fevereiro de 2026, quinta-feira, estamos encerrando o capítulo 13 do livro de Hebreus. Deus tem uma palavra para você, ouça, amém? Nós vamos ler o versículo 23, 24 e 25, que são os últimos versículos do capítulo 13 de Hebreus, e o Senhor tem uma palavra para você. Eu quero abençoar a tua vida. Ouça aí. Diz assim a palavra do Senhor: Notificai-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos vereis. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Estamos aqui chegando no final do livro, do capítulo 13 do livro, mas nós fizemos o capítulo 13 dessa vez todo. E os versículos 23 e 24 e 25 são a doxologia, onde o autor vai estar ali encerrando a sua carta, mas dando ainda algumas orientações que são orientações individuais e práticas que nós, como cristãos, devemos ter uns para com os outros. Eu quero olhar assim dentro dessa perspectiva e te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Versículo 23 diz assim: Notificai-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Primeira coisa, os irmãos eram presos frequentemente no primeiro século por estarem pregando o evangelho, a verdade de Cristo. Como acontece hoje aí no bloco da Janela 40, onde os irmãos são mortos lá no Oriente Médio, e no Brasil a perseguição já chegou, estamos aí numa perseguição religiosa, não se engane, tá certo? Então aqui o autor está dizendo, olha, nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Primeira coisa, meu irmão, se você for preso porque está pregando o evangelho, falando a verdade, denunciando a falcatrua, denunciando esse governo covarde, marxista, comunista, terrorista, se for preso por isso, meu irmão, não quero ser, mas glória a Deus. Não quero ser presa por dinheiro na cueca, desviar verba, roubar o INSS, criar um banco, não só um sistema financeiro para roubar a nação. Não quero ser presa por isso, mas por pregar o evangelho. E aqui o irmão está notificando, o autor de Hebreus diz, olha, o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Isso é motivo de alegria. Por quê? Porque ele estava pregando o evangelho de Jesus de Nazaré. Olha, hoje em dia, e naquele contexto, sempre houve. Quando você prega o evangelho da conveniência religiosa, socio-religiosa, aí está tudo bem, está tudo show de bola. Você anda de braço com o inimigo, né? Ele vai até lhe elogiar. Cuidado com o elogio de quem não serve a Deus. Cuidado. E esse governo é um fascista mentiroso e você, como cristão, precisa estar atento. Então, o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Por quê? Porque estava pregando a verdade. Naquele contexto, o gnosticismo negava Cristo mesmo veementemente, e outros grupos segmentos, e atualmente o cristianismo progressista, que é um movimento cristão que nasceu nos Estados Unidos, na Europa, dentro das igrejas evangélicas, por líderes famosos. Isso é que é o perigo, irmão. Quando o diabo está nos acusando, show de bola, ele está dizendo mentira. Agora, quando um de dentro, ludibriando, enfeitando o pavão, você conhece esse ditado? Pavão já é bonito, né? Mas os pés são feios. Mas quando você enfeita o pavão, cuidado. Então, atualmente é o sistema progressista, cristianismo progressista, que crê, acredita, vai estar em coloio com o socialismo marxista comunista, que defende terroristas, tá certo? Então, é preciso saber disso. O irmão Timóteo estava em liberdade, glória a Deus naquele contexto, porque tinha sido preso por pregar o evangelho. Olha, eu preciso corroborar com isso aqui para que a gente possa pensar como cristão na atualidade. O cristão não é alguém egoísta, individualista, não, tá certo? Então é importante a gente saber que tem pessoas passando dificuldade aí no mundo. Naquele contexto, sim. O autor de Hebreus estava preso, eu acho que era Paulo. Timóteo estava preso, foi posto em liberdade. O que estava preso sabia que estava em dificuldade, tá certo? Então, agora, olha aqui que Pedro, na sua carta, no capítulo 5, 1 Pedro, versículo 9, Pedro escreve assim: Resisti-lhe permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Olha, isso naquele contexto, hoje e até Jesus voltar. Nos países aí do Oriente Médio,
nessa hora talvez tenha cristãos sendo assassinados pelo fato de ser cristão. Precisamos nos orar, interceder e nos alegrar quando saber que Deus deu a vitória a um, porque a vitória da salvação está dada ao que crê, mas a vitória de libertar, de tirar da cadeia, como tirou o nosso irmão Timóteo naquele contexto, tá certo? E o texto do 23 vai continuar assim: com ele, caso venha logo, os verei. Olha, visitar, compartilhar, orar pelos outros, conversar, dar apoio financeiro, se você puder, aos missionários atualmente, que naquele contexto também acontecia isso, mas procurar estar junto, isso é importante para todos nós. O meu coração dói, a minha alma entristece, o meu espírito se abate quando eu vejo irmãos aí brigando um com o outro. Vai saber o que aconteceu, rapaz. Ore por ele, peça a Deus para dar um discernimento, uma orientação. Não seja pedra de tropeço, não, porque quem é pedra de tropeço é pior do que quem pecou, porque quem pecou pode se arrepender, tá certo? Agora, pedra de tropeço, aí Jesus trata do outro jeito. Versículo 24 diz assim: saudai todos os vossos guias. Olha, isso aqui é orientação para os que são líderes, pastores. Você que é crente, olha, eu sou o pastor André, eu não sou melhor do que ninguém aqui na igreja no que diz respeito à salvação, somos irmãos em Cristo Jesus. Mas Deus nos colocou numa posição que, por conta de Deus, precisa ser respeitada, senão você vai se dar mal. Infelizmente, já vi casos aqui concretos acontecerem com pessoas que me destrataram. Estou lhe dando isso aqui como orientação. Destrataram assim de uma forma sem sentido e às vezes estão aí com certas dificuldades. Então, não desejo isso para ninguém, isso aqui é orientação. O autor, que eu acredito seja Paulo, diz assim: saudai todos os vossos guias, ou seja, uma orientação específica para os líderes, saudar. Quem prega, irmãos, está aí às vezes está com tanta dificuldade que você nem sabe, sobe no altar porque Deus chamou para fazer, e pregar, e orientar e ensinar. Amém? Então, trate bem, com consideração, com respeito, procure saber o que está acontecendo. Fique só na rádio corredor falando mal, não, tá certo? A rádio corredor é do capeta, tá certo? Quem sintoniza ela está perdido. Aí o versículo 24 diz ainda: bem como todos os santos. Pronto, aqui inclui todos. Saudai os guias, uma atenção especial para os guias, para os que orientam, para os que estão na liderança, bem como todos os santos. Santo é todo aquele que crê em Cristo. Isso é ser santo. A Bíblia explica isso, já fiz vários vídeos ensinando isso, explicando isso. Não estou ensinando, estou explicando. Quem quer aprender, vai ler, vai pesquisar, vai estudar, vai orar, vai pedir o Espírito Santo para lhe ensinar. Eu estou orientando. Então, saudai todos os santos. Todos os santos são todos os convertidos à fé exclusiva em Cristo Jesus, tá certo? E ele vai dizer: os da Itália vos saúdam. Ou seja, há uma condição recíproca. Eu lhe abençoo, você me abençoa. Isso é reino de Deus, gente. Isso é reino de Deus. Eu vejo irmão dentro da própria congregação, porque não buscam entendimento. Busca entendimento, veja o que é a verdade. Eu sou a verdade? Não, Cristo é a verdade. O que é que Cristo diz sobre isso? Vamos pensar juntos, né? Então ele diz: os da Itália vos saúde. Isso é reciprocidade. Tá certo? Que deve ser um relacionamento entre os da fé exclusiva em Jesus Cristo de Nazaré. Por que eu digo da fé exclusiva em Jesus Cristo de Nazaré, gente? Porque tem Jesus Cristo aí para todos os gostos. Allan Kardec tem um evangelho, tem um Jesus Cristo lourão da Europa, tem um Jesus Cristo ganhador de dinheiro, tem um Jesus Cristo milagreiro. Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, morreu, se ofereceu como sacrifício na cruz por mim e por você. Essas outras coisas é bônus, mas não se iluda com isso não, porque até o diabo lhe dá dinheiro, se você fizer um pacto com ele, tá certo? Então, os da Itália de Saúl, isso é reciprocidade, tá certo? E o versículo vai terminar o capítulo 13 com o versículo 25, dizendo: a graça seja com todos vós. Essa expressão, ela é parte da bênção apostólica. A bênção apostólica completa, ela é o amor de Deus, a graça, a comunhão com o Espírito Santo. Então, aqui, a graça de Deus, ou seja, a graça revelada em Jesus Cristo, eu estou dizendo que ela é uma saudação, uma bênção apostólica, mencionando apenas a graça de Deus, que é algo importantíssimo na vida de um ser humano. Porque somos salvos pela graça. E o que é graça? É um dom imerecido de Deus, é um favor de Deus. Eu não merecia. O que eu merecia era morrer mesmo, ir para o inferno e ser condenado pelas minhas maldades, assim. Pastor, se eu for mal, matou gente? Não. Meu querido, maldade não é só matar uma pessoa, não.
Também é. Mas maldade é você adulterar, é você mentir para sua esposa, é você não tratar bem as pessoas, é você não ser honesto, é você não ser justo. Isso é maldade. Você criar problema, não buscar a verdade, tá certo? Mentir, usar o evangelho para se promover, isso aqui é terrível. Então, o versículo 25, o fechamento do capítulo 13 do livro de Hebreus, consequentemente o fechamento de toda a carta, o apóstolo, ele vai dizer assim: a graça seja com todos vós, com todos os santos. Isso é uma saudação apostólica, isso é uma bênção apostólica, isso é a graça de Jesus Cristo, que Paulo definiu da seguinte maneira em Efésios 2, 8. Vou ler só o 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça salvadora. Aqui, o autor de Hebreus fecha a carta de Hebreus com essa saudação graciosa, porque quando ele diz isso, amado, evidencia a nossa certeza e segurança de salvação. O genuíno crente tem convicção disso. Cortou o pescoço, Jesus disse: não tema o que pode matar o corpo. Tema, antes, porém, aquele que faz perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Está lá no livro de Mateus, não me lembro a referência agora. Mas essa verdade está na Bíblia. Então, quero morrer assim? Não. Agora, eu não quero morrer sem Jesus. Seja qual for a forma. Deitado no meu leito, afogado, correndo, dormindo, de batida. A morte vai chegar. A morte é uma condição natural. O pecado é o preço do pecado, porque Adão desobedeceu. Mas Cristo já nos justificou, se precisa entender isso. Fisicamente morreremos, mas não morreremos espírito, não morreremos eternamente se estivermos com essa segurança de fé em Jesus. Então, Deus te abençoe, que a graça de Jesus Cristo se revele a ti, que você possa entender que há um Deus que desceu do céu, que morreu por você. A carta de Hebreus, ela nos conduz a essa fé. Lá no capítulo 11 vai falar dos heróis, mostrando essa fé, que é uma convicção. Amém? Hoje é quinta-feira, temos aqui estudo da Palavra de Deus. Venha, começa às 19h30, vamos até às 21 horas, não passamos desse horário. Se não der tempo de concluir o estudo, se conclui na próxima quinta, mas não fica se esticando as coisas, não. Temos um horário porque Jesus também, ele é atemporal, mas nos deu consciência e bom senso, tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde. Fiz aqui algumas reflexões sobre o capítulo 13 de Hebreus. Veja aí, a partir de hoje, vá lá no começo, veja aí a data. Tem alguns dias que eu não fiz, mas o capítulo 13 está completo. Olha, mano, leia a palavra de Deus. Ela é orientação de Deus para você. Ela vai te dar uma vida equilibrada. Ah, pastor, posso morrer pelo Evangelho? Pode, eu não posso negar a verdade. Quem diz que você vai ser próspero, enricar, que não vai adoecer, não vai acontecer nada com você, está mentindo. Jesus disse que por causa do seu Evangelho, no mundo nós paríamos aflições. Passaríamos aflições, certo? Isso não significa dizer que tem que sofrer, mas poderemos sofrer aflições por causa de estarmos pregando o Evangelho. E, meu querido, eu vou repetir: se eu for castigado por estar falando a verdade, castigado pelo homem por estar falando a verdade, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, entra na cova dos leões comigo e com você que crê. E se o leão comer, coma o corpo. A alma volta a Deus e Deus dará um corpo celestial no dia da ressurreição. Oh, glória! Deus te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia. Deus abençoe nossa nação, amado. Olha, procure uma consciência, irmão. Esse sistema socialista, marxista, comunista, ele é perverso. Ditador, assassino, terrorista. Pense nisso, meu querido. Eu vejo as pessoas defendendo isso com tanta garra. Quando esse mal se estabelecer, ele vai ser ruim para todos nós, não é só para quem é cristão, não. O cristão vai ser ali porque nós vamos estar combatendo mesmo, nós não aceitamos o que é errado, não. Nós não concordamos com o erro, não. Nós concordamos com o que é certo. Tenha uma boa quinta-feira, o Senhor seja contigo, te abençoe e te guarde. Fui.